porque dessa vez a Carol não vai ministrar. No primeiro culto foram 20 minutos ela, era para ser 20 minutos ela, 20 minutos eu, mas a gente sentiu de Deus estar ministrando agora. E então segura na cadeira, meu irmão, porque vai ser forte o mistério aqui, vai ser forte. Mas antes de eu entrar, eu queria, muitos já conhecem o meu material, eu tenho 2 livros escritos para homens e a gente está lançando, ainda vai lançar, né? Final do mês ou início do próximo mês, a gente vai lançar um livro juntos, eu e a Carol estamos escrevendo para mulheres, Feminilidade em Guerra, do campo de batalha à cadeira de rainha. E vai falar muito do papel do homem e da mulher, né? Porque a gente elogia muito a mulher de guerreira, né? Você já elogiou alguém ou já recebeu esse elogio? E é um elogio, porque a mulher teve que fazer o papel dela, mas teve que fazer muito mais, para poder chegar a ser elogiada dessa forma. Mas guerra não é lugar de mulher. Guerra é ambiente hostil. Guerra é ambiente perigoso. Guerra é lugar de homem. Então toda mulher que é elogiada de guerreira só é elogiada de guerreira e se transformou numa guerreira porque faltou um homem na sua vida. Só que ela tá 28, 30 anos solteiras e ela teve que fazer o papel dela e o papel de um homem, né? Trocar a lâmpada, consertar isso, trocar o óleo do carro, pagar a conta, fazer tudo. E quando ela casa, ela tem dificuldade de sair desse papel de liderança, de guerreira, de salvadora. Ou os pais, né? A mãe foi abandonada, o pai se omitiu e a mãe tá assim, meu Deus, eu tive que me virar com os meus filhos porque eu não pude contar com um homem, fui abandonada, fui traída, fui isso, fui aquilo, e eu treinei a minha filha para ser guerreira, né? Não depender de homem, né? Vai que ele te abandona, e ela fica, né? A filha fica toda assim, né? Toda arisca. E quando casa, até tem um homem de verdade do lado dela, mas tem dificuldade de dar a direção para o homem, de dar a liderança para o homem. Por quê? Porque foi ensinada a ser guerreira, foi ensinada a colocar armadura, mas não ensinou a confiar novamente em um homem. Então a gente está escrevendo sobre isso e eu tenho certeza que vai abençoar muitos casais. E esses 2 livros aqui é para você, que você homem, que quer cuidar melhor da sua saúde. A mulher não vai precisar ficar insistindo para ele ir ao médico, não vai precisar ficar insistindo para ele tomar remédio depois de reclamar de dor de cabeça 1 semana, 2. A coluna está doendo, ele não vai ficar reclamando da coluna doendo e não vai tomar remédio, ele vai tomar remédio, vai se cuidar e ainda vai fazer exercício. Vai sair para caminhar. Se você comprar esse livro aqui, o seu marido vai chegar em casa e ele não vai virar para você e vai falar assim, eu tô morto, não quero saber de nada, eu só quero descansar. Ele vai falar assim, olha, eu tô cansado, o meu limite seria esse, mas eu sei que Deus vai me fortalecer para ficar com as crianças enquanto você descansa, vai tomar um banho e ainda vai fazer uma massagem em você no final da noite. Se você comprar esse livro, marido, você vai ser respeitado dentro de casa e admirado pela sua esposa e pelos seus filhos. E você vai ser a lei, você vai falar uma vez só e seus filhos vão obedecer. Amém. Porque esse é o seu papel. Se você comprar esse livro, homem, sabe o que vai acontecer? Uma vez por mês, no mínimo, você vai levar a sua esposa em um restaurante diferente para vocês terem uma noite romântica. E você ainda vai falar assim, olha, e não tem problema em relação aos filhos, porque eu já arranjei alguém para ficar com os filhos pra gente ter um momento só nosso. Tá lá atrás, se você quiser comprar, mas não é só isso, tá? Não é só isso. Não apenas compre o livro e seja abençoado, mas esteja no culto Hero. Esteja no culto de homens, porque isso vai fazer muita diferença para sua vida e para sua história. Você já tem esses livros já, né? Então tá. Você é Hero, né? Glória a Deus. Quem tá com expectativa, diga amém. Meu Deus, estou até gaguejando. Gente, como minha esposa falou no primeiro culto, a gente tira um tempo de introdução, a gente tira um tempo até para honrar a casa, né? Vocês amam seus pastores? Eu amo eles, amo essa família. Dá vontade de pegar o Lucas e dar um pino nele lá no WhatsApp e deixar ele primeiro, né? Deixar ele pinado lá, Lucas Pino. Tem que ter piada de pastor, né? Lucas, Deus abençoe, amo você. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Abra comigo, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 12, versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: a manifestação do Espírito, na minha tradução está Espírito com letra maiúscula, e toda tradução mais antiga traz Espírito com letra maiúscula, fazendo a diferenciação entre Espírito, que é Espírito dos anjos ou dos demônios, ou o Espírito humano. Então, todas as vezes, em algumas traduções, você vai achar Espírito com letra maiúscula, dizendo que é o Espírito Santo. É concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, todo dom tem um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, primeiro dom, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, segundo, a outro no mesmo Espírito, dom da fé, terceiro, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, quarto, a outro, operações de maravilhas ou operações de milagres, 5. A outro, dom de profecia, 6. A outro, discernimento de espíritos, 7. A outros, variedade de línguas, 8. E a outros, capacidade de interpretá-las, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Feche seus olhos por um momento. Pai, muito obrigado por essa palavra que é sua e não é minha. Nós acabamos de ver que existem 9 dons espirituais. Eu vou falar sobre um dom especificamente, e eu quero, Espírito Santo, conforme a gente tem conversado sobre esse culto, que o Senhor, Espírito Santo, se movimente de uma forma específica, personalizada aqui, com essas pessoas nesse horário. Senhor, faça com que os profetas parem de fugir. Faça com que os demônios saiam em retirada e não se escondam mais, porque nesse momento eles serão revelados. Eles não vão se esconder, porque o discernimento do Espírito vai revelar eles. Não tem como se esconder mais. Espírito Santo de Deus, enquanto eu estiver falando, que a tua unção possa cair sobre a igreja, assim como Pedro ainda estava falando no seu sermão em Atos, e o Espírito Santo começou a tocar, começou a curar, começou a se movimentar em meio ao público. Eu te peço, Espírito Santo, não respeita a minha presença aqui, porque esse culto é do Senhor, porque nós viemos adorar a Jesus, porque nós acreditamos no teu poder, e esta manhã, esta tarde, nós tiramos para aprender e para fluir no dom do Espírito. Espírito Santo, ninguém vai sair daqui nesta manhã confundido, porque nós entenderemos que o mundo espiritual existe e ele é mais real do que o mundo real. Nós entendemos que no fim dos tempos é necessário nós discernirmos a fonte que é Deus, que é a fonte humana ou é a fonte de Satanás. Nós não seremos confundidos, porque a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Confundidos ficarão aqueles que transgridem sem causa. Nós não seremos confundidos, porque nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. E tudo aquilo que é obra de Satanás, que é ataque de Satanás, não ficará escondido, será revelado. E nós expulsaremos e derrotaremos tudo que ele está tentando contra a igreja e contra a nossa vida. E se você crê, diga glória a Deus. Sabe, existem 9 dons espirituais, e de uma forma didática a gente divide esses 9 dons espirituais em 3 categorias. A primeira categoria é dom de revelação. Os dons de revelações são 3. Palavra de sabedoria, que revela o futuro, seguida de conselho. Palavra de conhecimento, revela o que você está pensando, revela o que você está vivendo hoje, no presente ou no passado. E também o discernimento de espírito, que revela os espíritos que estão em atuações, seja o anjo, seja demônio, seja o Espírito Santo, ou aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. A segunda categoria dos dons, a gente divide dessa forma por uma questão de ensinamento, é
dons de poder. Dons de poder é o dom da fé. O dom da fé é aquilo que acontece conosco, ele é passivo, acontece comigo, não tem a ver com cura, mas é algo sobrenatural que acontece comigo. O dom de maravilhas acontece com o outro, acontece com a natureza, acontece fora, é externo. Isso que diferencia o dom de maravilha do dom da fé. E também é milagre não cura, então essa é a diferença. E os dons de cura é o único dom nessa lista que vem no plural. Por quê? Porque ele não se manifesta apenas de uma maneira, ele se manifesta de várias maneiras. E geralmente quem tem o dom de cura, ele é específico para a coluna, o outro é específico para a perna, o outro é específico. Então Deus geralmente quando usa uma pessoa em dons de cura, é algo específico, e isso é muito interessante, né? Porque não é apenas algo específico, mas maneiras diferentes, assim como Jesus se moveu de maneiras diferentes. Uma hora ele olhava para o céu, ele agradecia a Deus, ele colocava o dedo no ouvido do cara e o cara voltava a ouvir. Outra hora ele cuspia no chão, fazia um barro, colocava no olho. Outra hora ele falava, vai se lavar. Outra hora ele falava, vai se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque Deus ele tem todo o cuidado da gente não colocar Deus numa caixinha e falar que ele se move sempre da mesma maneira. Dons de cura. E nós temos a terceira e última categoria, que são os dons da fala. Os dons da fala têm a ver com a sua boca, com o seu falar, com o manifestar da sua língua. Então você precisa falar. Dons da fala. O primeiro é dom de profecia. Profecia você fala. A profecia é o meio com que você entrega aquilo que Deus está falando com você. Seja através da palavra de Deus. Então aqui eu estou profetizando porque eu estou pegando a profecia e estou passando para vocês de forma clara, ordenada, organizada. Seja quando Deus fala comigo no testemunho interior, quando Ele dá uma visão, quando Ele dá um sonho. Então a profecia é eu passar aquilo que eu recebi de Deus. O dom de variedade de línguas, ele sempre vem junto com o dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas é para interpretar aquilo que Deus está falando com o povo. E eles sempre se manifestam juntos. Dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas, que é diferente o dom de variedade de línguas da linguagem sobrenatural de oração, que é o falar em línguas estranhas, que é o que falar no Espírito. Existe o dom de variedade e existe essa habilidade que Deus deu para todo cristão. Se você é cristão, entregou a vida para Jesus, acredita no sobrenatural e quer isso, é para hoje e é para todo mundo. Amém, glória a Deus. E quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo e você precisa sempre estar falando em línguas. Paulo diz, dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós. Só que, além disso, o dom de variedade de línguas é chamado de dom, mas o falar em línguas, essa linguagem sobrenatural, não é chamada de dom, porque é uma habilidade intrínseca em todo cristão. Até aí tudo bem? Amém? Amém. Essa é a introdução da aula de dons espirituais. Se você quiser mais, saber mais, faça a sua inscrição no Carisma lá fora, em nome de Jesus. Eu quero te dar aula e a Carol também. Dada essa introdução, Deus colocou no meu coração um desses dons para poder ministrar a igreja hoje. Deus colocou há um mês atrás, mais ou menos, quando eu recebi esse convite. E o dom que a gente vai falar hoje é o dom de discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Eu tenho falado, eu tenho estudado e eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo acerca desse dom, porque é um dom muito necessário para uma igreja que busca avivamento. E eu sei que a Lagoinha Sarasura é uma igreja que está em busca de um avivamento constante. Esse avivamento já tem acontecido nas casas, nos cursos, e já tem acontecido em quantidade de pessoas. Por quê? Porque Deus já deu até uma nova direção para ir para um novo prédio. O avivamento é o discipulado, o avivamento é o batismo, o avivamento é essa comunhão, é esse crescimento que a Lagoinha Sarasura está passando. Você pode dizer um amém? Só que a gente busca um avivamento mais profundo, mais visível, que é o avivamento de manifestação de poder, de prodígios, de maravilha, onde nós vamos ver uma pessoa entrando de cadeira de roda, vamos orar por ela e ela vai sair andando e levantando a cadeira de roda para cima. Nós buscamos um avivamento onde pessoas estão
estão aqui e perderam parte da audição e só ouve 10%, 20% de um lado, e essa pessoa vai falar, eu tenho problema de ouvido, e mesmo sem o pastor orar, ela vai falar, eu estou ouvindo tudo, eu fui curado. E se ela quiser, ela ainda vem, recebe a oração aqui na frente para ter certeza, e ela vai ser curada, vai fazer o exame e vai ser validado aquilo que Deus fez. Nós procuramos e nós oramos por uma igreja ativa nos dons, onde as pessoas, elas vão vir cegas e elas vão sair enxergando. Pessoas, elas vão vir com problema de coluna, a coluna igual a um S, e elas vão sair com a coluna certa, direita, curada. As pessoas vão vir com membros, um maior e menor do que o outro, e quando a gente orar, pessoas vão estar perto e vão ver o membro crescendo. Por quê? Porque nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos que Deus, Ele tem poder para manifestar através dos dons, através de um avivamento, curas sobrenaturais. Se você crê, diga amém. Porque nós somos desses, nós somos da fé. E até aqueles que não creem, não tem problema nenhum. Deus vai usar essas manifestações de dons para você ficar com o olho arregalado e falar, uau, Deus existe e eu quero esse Deus para a minha vida. Por quê? Porque muitas vezes Deus usa o dom como uma forma de evangelismo para pegar o seu coração, meu irmão. Não apenas os dons de poder, mas os dons de revelação. Por quê? Porque o dom de revelação é para mostrar o que está no seu coração, que só você e Deus sabe, e você vai falar, é impossível aquela pessoa saber isso sobre mim, e você se derrama, você entrega a vida para Jesus, e você até é usado naquele dom, porque você fica assustado, tamanha revelação que Deus deu para a pessoa acerca da sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio, eu quero isso, eu oro para isso, eu me consagro para isso, porque eu creio que o Espírito Santo é o meu amigo, e o meu amigo, ele dá dons para a igreja, e é isso que eu tenho orado pela sua vida em relação a discernimento espiritual. Você vai sair daqui querendo mais discernimento espiritual. Discernimento espiritual para saber se aquilo que está acontecendo na vida é do demônio, é seu, é da sua história, são as suas feridas, ou é de Deus. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante não apenas para um líder, mas importante para nós no nosso dia a dia. Outro dia a gente ganhou alguns presentes, entraram algumas coisas dentro da nossa casa, e a gente percebeu que as nossas filhas não estavam conseguindo dormir. Uma mexia para o lado, para o outro, daqui a pouco Carol teve sonho, daqui a pouco, eu estava me mexendo na cama, a Carol está sonhando, o que está acontecendo? E no dia seguinte ela falou assim, não, tem alguma coisa dentro dessa casa que entrou aqui, que não deveria estar aqui, que está perturbando o mundo espiritual e não está deixando a gente dormir. Talvez tem brigas na sua casa que não tem a ver com o seu marido ou com a sua esposa, você entendeu? Que não tem a ver com o seu cônjuge. Não tem a ver com o cansaço, não tem a ver com o estresse, não tem a ver com as tarefas de casa. Talvez é espiritual. É espiritual, por quê? Porque tem muita inveja sobre a sua casa e você está se protegendo emocionalmente, está se protegendo conversando, mas você não se protege emocionalmente, você ainda não tem o discernimento, que é um ataque de inveja sobre a sua casa. E deixa eu te dizer, inveja é pior do que macumba. Porque a inveja a pessoa fica, por que tem? Por que não sou eu? Por que está dando certo? Olha lá aquele sorriso. A inveja, a pessoa fica matutando aquilo dali o tempo todo e mandando aquela energia. Satanás usa isso tudo para poder te atacar, te diminuir, causar dissensão na sua casa. Sabe, discernimento espiritual é você entender que tem coisas dentro da sua casa que não deveriam estar mais. E a sua vida não está indo para frente, e você não está prosperando, você não está ganhando dinheiro, e tem pessoas aqui que estão dizendo, ei, mas no Brasil eu era inteligente, eu sou inteligente, eu ganhava mais, eu prosperava mais, eu abri empresa, eu fluí. Quando eu vim para cá parece que nada flui. Por quê? Porque quando você veio para cá, você adquiriu algumas coisas, colocou alguns vícios, algumas coisas dentro da sua casa que não deveria estar. Aí o Espírito Santo me trouxe aqui hoje para te dizer, ei, discernimento espiritual. Tem coisas dentro da sua casa que precisam sair. Tem coisas que você comprou que precisam ser retiradas. Você é a autoridade dentro da sua casa. Você que fecha as brechas. Sabe, um dia o discernimento de espírito, ele é manifesto de diversas formas. Ele pode vir através de visão, você vê anjo ou você vê demônio. Ele pode vir através de testemunho interior, e você sabe que o céu está aberto. Você já chegou no lugar
e você fala assim, nossa, o céu está diferente aqui, está aberto. Meu Deus, Deus vai fazer alguma coisa aqui sobre... Foi no louvor aqui agora, a gente está, meu Deus, todo arrepiado. Eu falei, meu Deus, que lindo, Deus vai fazer diferente aqui nesse culto, ó. Né? Ou você vai num lugar, quem trabalha com faxina, eu já ouvi muito isso, eu vou num lugar e misericórdia, parece que o céu está fechado, parece que a casa é toda escura, e eu faço, em nome de Jesus, que limpa não só o físico, mas o espiritual, né? Tem gente que tem essa experiência, sim ou não? Deus está revelando a vida de alguém aqui, né? Você fica mais crente quando você vai limpar essas casas, né? Então, quando... Por que eu estava falando isso? Isso, manifestações. Então vem através de testemunho interior. O testemunho interior é Deus falando aqui no seu espírito, não é algo visível, não é uma visão clara, não é algo claro que vem, você tem aqui e você fala, meu Deus, tá fechado, tá aberto, nossa, parece que tem anjo nesse lugar, nossa, parece que tem demônio, né? O testemunho interior, vou te dar um exemplo, eu estava orando com um rapaz na igreja, e quando eu estava orando, uma situação de depressão, a mãe dele envolvida com macumba, a esposa com depressão, os filhos com autismo, uma coisa assim, meu Deus, misericórdia. E quando eu comecei a orar por ele, eu não vi anjo, eu não tive visão, não tive nada, mas no meu testemunho interior, eu vi anjos. Não é que eu vi, mas eu senti, entende? É uma impressão no espírito, que a gente chama no carisma. Eu tive uma impressão no espírito, eu falei assim, Pai, em nome de Jesus, envia esses anjos lá agora, naquele hospital, lá onde está a mãe dele. Envia, Senhor. Começa a quebrar as correntes. Começa isso e tal. Eu falei, em nome de Jesus, amém. Na hora que eu abri o olho, ele estava olhando para mim com o olho arregalado desse tamanho. Ele falou, pastor, você viu? Eu falei, eu vi o quê? Ele falou, você não viu não? Eu falei, queria ter visto, porque você está assustado e feliz. Anjos. Enquanto você estava orando, eu vi os anjos entrando aqui e os anjos saindo. E parece que ele foi lá como o Senhor orou. Eu falei assim, olha, eu não vi, você viu, mas eu senti no meu espírito, eu tive uma impressão no meu espírito que eles estavam aqui, por isso que eu orei especificamente. Por quê? Porque o discernimento de espírito, ele te dá essa sensação de presença do inimigo ou de Deus. Sabe, a gente precisa ter esse discernimento de espírito. E eu vou dar um exemplo mais uma vez. Imagina o pastor Anderson, ele está aqui pregando, e enquanto ele está aqui pregando, sobe uma mulher e fica ali naquela beirada ali dançando. Só que a dança é meio esquisita, né? Ela roda, ela joga o cabelo, né? Tipo Joel, né? Ela joga o cabelo e você fala assim, né? Você olha assim e fala, que dança esquisita. O que aquela mulher está fazendo lá? Aí você começa a olhar assim, olha para a mulher, olha para o pastor. Olha para a mulher, olha para o pastor. Por quê? Porque você está na expectativa, o que o pastor vai fazer? Só que nesse momento, quem é o pastor? O Anderson, ele precisa ter discernimento. Por quê? Porque aquela atitude daquela mulher pode ser algo de Deus, sim ou não? Sim, a gente tem base bíblica para isso? Temos, Davi dançou. E Davi dançou, e sei lá como é que ele dançou, que praticamente ele ficou nu, e a esposa dele, vendo ele da janela, criticou, diminuiu, questionou. Então esse é o cuidado que tem que ter, porque eu posso atrapalhar o manifestar de Deus através da vida de alguma pessoa, e eu posso ficar estéril, porque a esposa de Davi criticou, diminuiu, questionou, e ela ficou estéril durante toda a sua vida. Temos que ter cuidado ou não temos? Temos, pode ser de Deus, pode ser bênção, mas também pode ser de Satanás, porque Satanás ele quer atrapalhar o culto, porque Satanás ele quer chamar a atenção, ele quer ibope, porque Satanás não quer que alguém receba da palavra, então ele atrapalha, o pregador ele fica, e aí? Como é que ele volta? Como é que ele continua pregando? Então as pessoas não recebem da palavra, ganham o ibope e o pregador precisa pensar assim, opa, é de Satanás, eu tenho que expulsar. Mas ao mesmo tempo, pode ser da própria pessoa. Tá muito
Está muito em alta, né, hoje em dia, os pensamentos intrusivos. Sabe aqueles pensamentos que entram, que não são seus, mas é um pensamento intrusivo que entrou e falou: vou lá em cima e vou dançar igual uma doida, vou extravasar, estou precisando. De repente a pessoa, ela está com uma desordem emocional, uma desordem mental, vem o pensamento intrusivo e ela vem aqui. Não é Deus, não é Satanás, mas é uma desordem mental. Não adianta expulsar, não adianta se achar que é de Deus, mas a pessoa precisa de cuidados. Um dia a gente estava orando por uma pessoa na igreja e a gente orava, a pessoa, ela não parava com o olho e ela não falava coisa com coisa. E eu falei assim: vocês já expulsaram? Não, já expulsamos, né? Mas não deu nada, continua e tal. E a primeira coisa que eu vi, eu falei assim: vamos ver se é demônio. E eu fiquei olhando para a cara da pessoa e fazendo perguntas. Lembra disso? E aquela sensação estranha, mas eu não sentia uma presença demoníaca. E eu ficava: Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu continuei conversando com ela, a gente amou ela. E depois que amou ela, levou ela no médico. A família levou ela no médico e ela foi internada. E o que descobriram? Descobriram que ela estava com uma desordem mental, porque ela estava tomando remédio de emagrecimento. E a quantidade que ela estava tomando estava fazendo mal para o cérebro dela. E muitas vezes está expulsando, achando que é demônio, ou então está falando é de Deus, mas na verdade é uma desordem mental, desordem emocional. Então, qual é o dom que a gente precisa para um momento de avivamento? Qual é o dom que a gente precisa para o fim dos tempos? O discernimento de espírito. Porque discernir o espírito é você revelar a fonte. Se Deus te revela a fonte, você vai certeiro. Se Deus fala assim: não mexe porque é meu, eu estou usando, você vai deixar, amém, glória a Deus, vão fluir, né? Coloca uma música de fundo aí, deixa a mulher dançar e está ministrando na vida de alguém está sendo curada porque foi expulsa da igreja por causa de ministério de dança e tudo mais, sei lá, alguma coisa vai acontecer, Deus vai revelar, mas Deus revelou a fonte. Agora, se Deus revela a fonte e fala é Satanás, você pega, fala dá licença, você vai pegando a pessoa, pega aqui diácono e tal, vai retirando e você resolve lá na salinha de intercessão, sim ou não? Agora, se Deus revelar que a fonte é algo mental, é algo emocional, aí o tratamento não é expulsando o demônio, o tratamento não é deixando fluir, o tratamento é diferente, até mesmo com profissionais, com aconselhamento pastoral é o básico, mas direcionando com profissionais. A mesma coisa é a questão de cura. Quando você vai para a cura, você tem que perceber se a cura é algo físico, patológico. Por quê? Porque a pessoa é viciada em café, deixou de tomar café e está com muita dor de cabeça. Aí, estou com dor de cabeça. Você vai orar, mas na verdade você vai orar expulsando o demônio de enfermidade, mas na verdade é algo patológico, né? Então, existe demônios de enfermidade? Existe. Jesus expulsou o demônio e no mesmo momento que o demônio foi expulso, a doença saiu. Então você tem que saber, é algo patológico, é algo, né, que carrega o corpo, que precisa de cura, ou é algo espiritual? Mas você também precisa saber se é algo psicossomático. O que é isso? Somatização. A pessoa tem um problema na alma, ela está com burnout, ela está com depressiva, ela está com estresse constante, ela está passando por falta de perdão, aquilo está fazendo muito mal para ela e somatizou, veio para o corpo. Então, se ela for curada na alma, ela é curada no corpo. Assim como eu já vi pessoas com manchas no corpo, o médico não achava o que é, ninguém achava o que era, e quando ela liberou o perdão, as manchas sumiram. Né? Dificuldade de andar, de se locomover, dificuldade de levantar o braço, às vezes é algo que está pesando no emocional, que está se manifestando no corpo. Então, eu vou orar para uma pessoa, se eu não tiver o discernimento e eu achar que é algo patológico e for um demônio, eu faço carinho na cabeça do demônio, quando na verdade eu tinha que estar expulsando ele. Do demônio, você sabe, né? Existe uma pessoa ali, respeito, mas só para você entender. Então, o discernimento faz você entender qual é a fonte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sabe, existem muitas situações onde Satanás, ele imita o reino de Deus, a manifestação do Espírito, a manifestação de Deus. Né? Parte da minha família é do candomblé, aleluia, né? E parte da minha família, a outra parte, era cristã. Então eu vi muitas coisas lá.
E quando uma pessoa se manifesta, rodando no mistério, sapateando, fazendo algumas manifestações, as pessoas que são de lá acham até estranho. Por quê? Porque já viram essas manifestações lá no centro, já viram essas manifestações, sim ou não? Sim. Então Satanás, ele tenta imitar. Um dia, uma pessoa estava falando em línguas na igreja, não sei se é na igreja ou no acampamento, enquanto a pessoa falava em línguas, uma mulher olhou para aquela pessoa, olhou e teve o discernimento de espírito e falou: isso não é de Deus. E chegou até a pessoa, e quando ela chegava, ela fugia dessa mulher. Satanás, para aí. Parou, expulsou, e o demônio saiu. Por quê? Porque o Satanás, ele tem poder de fazer a pessoa falar em línguas para poder enganar e ficar no meio dos santos. Sabe, existem diversas histórias onde os pregadores, os pastores tiveram que beliscar a pessoa para saber se era demônio ou não. No acampamento, a Carol conta que o menino, ele sempre ficava endemoniado, estava endemoniado, ia lá e expulsava, todo mundo abraçava, esse está liberto. Daqui a pouco no outro, estava endemoniado de novo. Que isso? Está endemoniado de novo? Aí vai lá, expulsa, abraça, ai, acolhe, que lindo. Aí a Carol falou: não, isso não é demônio. Isso não é demônio. Aí falou: vai ficar endemoniado de novo, quer ver? Aí ficou endemoniado. A Carol, ninguém encosta, peraí. Aí foi lá: olha, isso não é demônio, pode levantar, para de palhaçada. Do jeito que a minha esposa é, né? Para de palhaçada, isso não é. E foi lá e viu, não era. Era uma carência na alma que fazia com que essa pessoa fingisse manifestação. Por quê? Porque ali ganhava atenção. Imagina no avivamento, gente cheia do poder de Deus, gente dançando, gente cantando, gente fazendo várias manifestações. Como é que você vai saber se é de Deus ou não é de Deus? Como? Um dia a gente estava numa vigília e a Carol ia pregar na vigília e eu estava lá. Aí de repente uma menina cai e todo mundo está endemoniado, e juntou aquele monte de pessoa. Aí ficou lá 5 minutos. Aí a Carol estava quase entrando, né? Estava no meio do louvor. E lembra disso? Aí eu comecei a andar assim, ó. O Espírito Santo falou comigo: não é demônio. Eu comecei a andar, como eu era pastor, né? Era uma vigília de jovens, e o pessoal começou a abrir. O pastor tá vindo. Começou a abrir. Aí na hora que abriu, eu ajoelhei e falei assim: isso não é demônio. O que está acontecendo? Ela: minha avó, não entendia nada. Minha avó. Eu falei assim: calma, eu não estou te entendendo. E todo mundo: tem que expulsar, pastor, tem que expulsar. Eu falei: não, calma. Alguém veio atrás de mim e falou assim: ela perdeu a avó faz uma semana. Ah, minha avó é minha avó, entendi. Eu falei assim: calma, fica tranquila, vamos conversar. Por que você está desesperada? Aí eu tentei levantar ela. Aí na hora que eu tentei levantar ela, ela se acalmou, eu comecei a orar pela vida dela. O Espírito Santo falou comigo assim: ora, falando para ela parar de ouvir vozes. É em nome de Jesus que você para de ouvir vozes e tudo mais. Na hora que eu orei isso, ela: não. Começou a gritar. Eu falei assim: que é isso? Acalmei ela de novo, levantei e falei: é sua avó? Aqui, dá um abraço na minha sogra. Ela deu um abraço na sogra, a gente conversou sobre ela, falando que ela tinha aceitado e tudo mais. Veio um outro jovem atrás de mim e falou assim: pastor, tudo começou quando eu fui no ouvido dela e falei assim: em nome de Jesus, você vai parar de ouvir as vozes. Ela não estava endemoniada. Não sei se tem alguém ouvindo vozes aqui, mas você vai parar hoje, em nome de Jesus. Você vai parar. Porque Satanás usava a voz da avó dela. Tá arrepiado. Satanás usava a voz da avó dela para poder enganar e prender ela. Na hora que ele falou, ela começou a gritar e rolar no chão. E todo mundo achou que estava endemoniada, mas não estava. Como que a gente sabe disso? Discernimento espiritual. Pastor, por que você está falando isso? Porque num avivamento e no fim dos tempos, nós precisamos discernir. Mateus 24 e o fim dos tempos, a gente está praticamente vivendo eles, amém? O início das dores está aí. Leia Mateus 24, é terremoto, é maremoto, são guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Você vai ficar assustado porque já está tudo acontecendo. E no fim dos tempos, vão se levantar o anticristo, o falso profeta.
E olha o que está escrito em Atos capítulo 16, em 2 Tessalonicenses 2, do 8 ao 10. 2 Tessalonicenses, segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo. O iníquo é o anticristo, o antideus, né, que vai vir com um falso profeta, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai vir nas nuvens e depois vai levar os seus santos, o arrebatamento. E quando vai acontecer um monte de guerra aqui, e quando todo mundo estiver contra Israel, Jesus vai vir, subir no Monte das Oliveiras, vai colocar o pé ali, vai soprar e vai derrotar esse iníquo. É isso que está falando, é um texto apologético. Então, diz assim, que ele vai destruir a manifestação, com a manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. E ele vai vir com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. O que é poder, sinais e prodígios? Você acha que ele não vai ter poder de curar as pessoas? Você acha que ele não vai ter poder de fazer, né, imagem chorar? Você acha que ele não vai ter poder de fazer paralítico andar? Eu lembro, meu tio avô é pai de santo. Era, né? Ele faleceu. E graças a Deus, depois que ele faleceu, tem toda uma história aí que foi revelado, que eu que ia assumir o lugar dele. Foi revelado no monte, né? Olha, filho, quanto sangue naquele manto. Eis que tu foi consagrado naquele terreiro. Mas o tempo foi passando e nada aconteceu. Olha como eles questionam, filho. Mas eu te separei para ser o meu profeta. E eu te usarei. Depois que o meu tio avô morreu, o centro fechou. Porque passa de avô, tio avô para neto. Fechou. Por quê? Porque eu escolhi o caminho da luz. Aleluia. Sabe, um dia meu tio avô foi até um cara que perdeu o movimento das pernas. E quando perdeu o movimento das pernas, ele foi lá, fez uma mandiga toda lá e tocou na perna. E no mesmo momento, o cara levantou. Quando ele levantou, ele falou, muito obrigado, né? Ele tinha muito respeito em todo o bairro, Folia de Reis ia lá, né? Assim, muito respeitado. E depois que isso aconteceu, ele só deu uma direção para esse cara, você precisa fazer isso, isso e isso, senão vai voltar. Aí ele foi lá e começou a fazer. Só que depois de alguns meses, começou a voltar. Aí ele foi no meu tio avô. E meu tio avô falou assim, agora ele quer diferente, agora tem que fazer isso, isso e isso. E começou a aumentar o sacrifício e as ofertas. E chegou um momento que esse cara, ele teve que ir para a igreja. Porque ele não aguentava mais ficar preso. Por quê? Porque Satanás teve o poder de tirar ele da cama, de fazer ele levantar. Mas ele cobrou um alto preço. Um preço de sacrifício, de oferta e de opressão. Então, no final dos tempos, Satanás vai se levantar com poder, com prodígios, fazendo muitas coisas a fim de enganar a muitos. E você acha que não vai infiltrar na igreja? Mateus 24 diz assim, muitos chegarão a mim e dirão, pelo seu nome eu expulsei demônios. Não fala que tentou, fala que expulsou. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Ele fala que fez milagres sobrenaturais pelo poder do nome de Jesus. Meu irmão, no final do texto, Jesus ele fala assim, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque o que define se a pessoa vai para o céu ou não é intimidade com Jesus, é intimidade com o reino. Não é se usou os poderes ou não. Então a gente precisa estar atento para poder perceber, é de Deus, não é de Deus, é da pessoa, não é da pessoa. Nós precisamos de discernimento espiritual num avivamento, nós precisamos de discernimento espiritual no fim dos tempos, e é por isso que eu tenho conversado com o Espírito Santo e dito, Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor não está me levando na Lagoinha Saraçora à toa, o Senhor quer despertar pessoas para pedir, para buscar pelo dom de discernimento de espírito, porque essa igreja não será confundida, porque esses membros não serão confundidos. A tua palavra diz que o Senhor não é Deus de confusão. Sabe, a gente precisa entender qual é a fonte, sabe por quê?
Porque quando Deus chamou Moisés, sabe o que aconteceu? Falou assim, o que tu tem na mão? Um cajado. Coloca o cajado no chão, virou uma serpente. Pega pelo rabo, virou um cajado. Vai lá em Faraó. Aí o sinal que ele fez foi o quê? Coloca no chão, virou uma serpente. Pega de novo, virou um cajado. Faraó virou assim e falou assim, é isso aí? Chama os magos. Chamou os magos. Os magos fizeram a mesma coisa. Eu estava no monte um dia e tinha vários grupos no monte, lá em BH, Monte Palmares. Tinha vários grupos e um dos grupos estava queimando pedido no monte. De repente um homem começou a andar. E eu estava com um amigo presbiteriano no monte, você tem noção, né? Eu falo que ele é um disfarçado lá dentro, é um filtrado. Você está no monte, você ora em língua e já fala. Ele estava lá comigo e eu doido para expulsar. Aí o cara começou, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E fazendo assim no meio do mato e chutando o mato, glória a Deus, glória a Deus. E ele veio na minha direção, eu fiquei todo feliz, falei, vou expulsar. Aí ele segurou a minha mão e falou assim, calma, só se Deus te falar alguma coisa. Eu falei, poxa, eu tô no monte, tem um capiroto aqui, eu não vou expulsar. Né? Você tem que expulsar um demônio, você tem que ter essa experiência, você saber que é o poder de Deus, a autoridade que Deus te dá, né? E você só precisa liberar, e você tem autoridade para isso, meu irmão. Quando ele veio na minha direção, e eu assim, já respirando, quase levantando a mão, aí ele desviou. Aí ele desviou e foi para o lugar onde estava queimando pedidos. Nunca te contei isso, não? Foi para o lugar onde estava queimando pedidos, e quando estava queimando pedido, ele começou a chutar os pedidos. Começou a chutar. Aquele povo estava despreparado. Ao invés de usar a autoridade do nome de Jesus, ela começou a cantar. Os dois começaram a cantar, né? E na hora que cantou e ele veio para cima, em nome de Jesus, né? No susto, aí ele parou. Na hora que ele parou, foram lá, abraçaram ele, começaram a conversar com ele e explicaram, irmão, não sei o que está acontecendo na sua vida não, mas você estava endemoniado. E falando glória a Deus. A gente precisa ter discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Não deixe para o pastor discernir tudo. Não deixe para o seu líder de GC discernir tudo. Não deixe. O discernimento de espírito é para você. É para quem é filho. É para todo cristão, meu irmão. Deus não quer que você seja confundido. Em nome de Jesus. Vou terminar. Paulo ia para o lugar de oração. E no lugar de oração, toda vez ele tinha que passar por uma mulher. E toda vez essa mulher falava, esses são homens de Deus, que pregam o evangelho da salvação. Eles diziam, estes são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Todos os dias, eles passavam, e a mulher, esses são homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação todos os dias. Até que teve um momento que Paulo, discernimento de espírito, vai lá na mulher, sai, em nome de Jesus. E o demônio de adivinhação sai. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes para você cumprir o propósito, você tem que perder o elogio. Você precisa ter discernimento espiritual, porque nem todo mundo que te elogia, que te levanta, é de Deus. Às vezes é Satanás querendo levantar o seu ego para você mesmo se perder. Você entende que tem vários exemplos na Bíblia que fala acerca de discernimento espiritual? Vários exemplos. Eu te dei não apenas exemplos que eu vivi, mas exemplos bíblicos. Agora deixa eu te dizer, existem pessoas que já estão tendo discernimento espiritual aqui nessa igreja. Só que se você não for para o carisma, se você não estudar sobre isso, você vai fugir do dom ao invés de utilizar aquilo que Deus está te dando. Você vê vulto, você sente presenças, você entende a atmosfera pesada, uma atmosfera mais leve. Você olha para uma pessoa e você vê que aquela pessoa está opressa,
Deus até revela pecados de pessoas que estão na igreja para você. E muitas vezes fala para você ir falar com essa pessoa e você evita vir no culto. Por quê? Porque parece que Deus só revela para você coisas ruins. O profeta tem muito disso, tipo assim, eu vou, Deus fica revelando, eu vou, Deus fica me apertando, eu vou, fica... Não fuja do seu chamado, meu irmão. Aleluia. Não fuja do seu chamado. Não fuja do seu chamado. Agora deixa eu te dizer algo importantíssimo. Por que que Satanás não manifesta mais nos cultos? A gente viveu uma época onde a gente ia na igreja, as pessoas estavam endemoniadas, levantava a cadeira para cima. A gente viveu uma época onde pegava a pessoa endemoniada, trazia para o púlpito e falava: qual é o seu nome? O que você está fazendo na vida dela? Há quanto tempo você está aí? Entrevistava o capiroto. É um absurdo. Aí depois virava e falava assim: não quero você não, eu quero o chefe, manda o chefe. Entrevistando e dando ibope para Satanás. Sabe por que essas manifestações pararam? Porque a gente teve uma direção de fazer a sala de intercessão. Agora tem essa linha. Na hora que o capiroto manifesta, ele não atrapalha o culto, ele não atrapalha a ordem, ele não atrapalha a palavra. Por quê? Porque tem gente treinada para pegar, para levar para a salinha e para expulsar. Para quem está no culto continuar recebendo. Amém. Glória a Deus. Agora, o interessante é que como ele não tem mais ibope, sabe o que ele fez? Ele começou a se esconder. Você acha que Satanás, que os demônios, eles continuam não vindo no culto? Está no culto de domingo, meu irmão. Está no culto na semana. Só que o que acontece? Ele não é revelado. Por quê? Porque ele não quer se revelar para as pessoas pensarem que ele não existe ou que ele não tem nada a ver com as coisas ruins que têm acontecido na sua vida. Aí, ou você coloca a culpa no seu passado, coloca a culpa no seu cônjuge, coloca a culpa no seu pai, ou coloca a culpa em Deus, porque você está vindo na igreja e nada está acontecendo. A sua vida não flui, você não está prosperando, quando na verdade você está sendo opresso por Satanás. Satanás está lançando setas na sua cabeça, Satanás está te pressionando, Satanás tem um ponto de contato na sua casa, e você não sabe. Por quê? Porque ele não manifesta mais. É incrível, um pastor, ele estava falando, e a gente já teve isso, o meu líder, ele fez um dia, estava saindo do monte, e quando ele chegou na farmácia, ele veio para o monte, tinha que trabalhar, chegou na farmácia, que ele tinha que passar na farmácia, a mulher, a atendente, na hora que chegou na vez dele, ela ficou endemoniada, mas ela não manifestou, ela fez assim, ela só começou a rosnar, e ela fez cara de ódio, ela não manifestou, não pulou, não imitou serpente, não fez nada disso. Aí ele baixinho: em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, sai. Bom dia, tudo bem? Como posso ajudar? Saiu. Um dia estava no culto, um pastor estava contando, segunda, terceira fileira, enquanto estava um mover, uma pessoa travou. O Espírito Santo falou para ele: é demônio, vai lá expulsar. Ele foi lá. O demônio não manifestou, não gritou, não fez nada. Ele simplesmente orou e saiu. Sabe por quê? Porque Satanás quer confundir a gente, para a gente pensar que ele não está mais no meio, que ele não está mais se envolvendo, que ele não tem mais o dedo, que ele não lança dardos inflamados. Mas Satanás, você perdeu, meu irmão. Aleluia. Porque você não vai ficar escondido na lagoinha Saraçora. Não vai ficar escondido. O Espírito Santo vai dar discernimento para vocês, meu irmão. Vocês mesmos vão expulsar, vocês mesmos vão quebrar e destruir as obras de Satanás, vocês mesmos vão utilizar a autoridade do nome de Jesus. Você vai ver vulto, mas não vai ficar com medo. Você vai expulsar e vai falar: aqui é de Jesus, aqui quem reina é a luz. Você vai ter ousadia espiritual. Feche seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, toda obra de Satanás, Senhor, contra a tua igreja, contra as pessoas que entraram nesse lugar, Espírito Santo de Deus, não deixe oculto. Revela, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo.
Porque nós vamos expulsar agora. Satanás não vai ter mais autoridade sobre a vida das pessoas que entrarem nesse lugar. Satanás, você não tem como mais se esconder. Eu vou te dar 3 segundos para você sair. Você pode sair gritando, você pode sair caindo, ou você pode sair sem fazer nada, mas você vai sair agora. 1 em nome do Pai, 2 em nome do Espírito Santo de Deus, 3 em nome de Jesus. Eu dou uma ordem: todos os demônios, pega tudo que é teu e sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai. Eu profetizo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que distribui dons, é o Senhor que dá o discernimento de espírito. Por isso, nesse momento, derrama os dons sobre a tua igreja. Fique de pé, fique de pé. Se você quer, se você anseia por isso, levante as suas mãos e comece a orar, porque o Espírito Santo vai começar a te tocar nesta tarde. O Espírito Santo está derramando dons, está distribuindo dons. Você não será confundido, você não será confundido. O Espírito Santo vai fazer você fluir no mundo espiritual. O mundo espiritual vai estar cada vez mais claro para você. Por isso, Espírito Santo de Deus, começa a tocar, começa a tocar. Toca, Espírito Santo. Toca, toca, toca. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Sinta essa presença, sinta essa presença. Sinta o poder do Espírito Santo fluindo sobre você. Sinta, sinta, sinta. Sinta, sinta. Rakai, ededi cantaragalaia, sheketeria labai. Alande calamandoria labai, sheria labai. O Espírito Santo está dando direção para algumas pessoas aqui. Você vai chegar em casa e vai jogar fora, vai queimar aquilo que está na sua casa, que está te incomodando, que está te deixando desconfortável. Você vai em cada cômodo e vai orar em cada cômodo. Senhor, o que aqui não te pertence, o que aqui não deveria estar aqui, você vai consagrar a sua casa. Eu vejo anjos estão voando agora até a sua casa, meu irmão. Demônios que tentavam contra a sua vida, contra o seu relacionamento, essas brigas bobas, essas brigas idiotas, essas brigas que você sabe que não tem motivo. Satanás estava tentando trazer dissensão, facção, contenda, divórcio. Satanás, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem: sai! Espírito de divórcio, espírito de contenda, espírito de fofoca, de confusão, espírito de suicídio, espírito de depressão, eu te dou uma ordem em nome de Jesus agora: sai! Ei! Espírito Santo, eu te peço agora, enche esse lugar, enche esse lugar. Enche, 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 enche. A gente fez uma limpa no mundo espiritual, agora estamos prontos para ter mais de ti. Mais. A gente vai
Eu sinto, eu estou tendo uma impressão no espírito de correntes aqui mesmo. E se você é essa pessoa que acha que sua vida está travada, que acha que sua vida não está avançando, que acha que está tendo muita briga, né, muita discussão, você está quase perdendo o casamento, existe um espírito de rebelião na sua casa, alguma coisa desse tipo. Se você tem certeza que é espiritual, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, vai destravar a sua vida. Vai destravar a sua vida. Você vai avançar. Você vai avançar. Talvez você esteja pensando aí, mas eu não tenho coragem nem autoridade para chegar em casa e fazer essas coisas. Eu não sei. Vem cá. A gente vai orar. A gente vai orar pela sua vida. Correntes serão quebradas no mundo espiritual. Você entende que falta culto como esse? Quem aqui sente falta de cultos como esse? O mundo espiritual é mais real do que o mundo real, meu irmão. Correntes serão quebradas aqui nesse lugar. Pode ministrar. Correntes serão quebradas. Correntes. Espírito Santo. Labachei. Ei, racalabaiachei. Racalabachei. Tudo, Senhor, contra a vida dela é jogada por terra agora. Agora, contra a casa, contra os relacionamentos. Nós quebramos o mundo espiritual e nós profetizamos. Seja cheia. Seja cheia. Cheia, 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 cheia. Cheia, cheia. Racalabachei. Mais, Espírito. Mais. Racalabachei. Calabachei. Mais. Isso. Racalabachei. Calabadarachei. Alamande calabachei. Racalabaiachei. Sou. Requeterebechei. Mais autoridade. Mais fogo. Mais autoridade. Ela não está sozinha. Nós quebramos o Espírito Santo em nome de Jesus no mundo espiritual. Toda corrente Racalaiaçoi é quebrada agora. Toda seta, Senhor, nos pensamentos, nós repreendemos em nome de Jesus. Visita a casa dela, Espírito Santo, e faz uma limpa em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, discernimento espiritual. Nós declaramos e profetizamos mais de Deus. Sopra nela, Espírito. Vai em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas. Cadeias quebradas. A autoridade. Existe autoridade. Vai prosperar sim. Mais portas vão se abrir sim. Em nome de Jesus. Você é inteligente sim. Você é forte sim. Esse novo nível é destravado hoje. Você não vai voltar. Você não vai retroceder. Todo questionamento seja jogado por terra. E a certeza que você tem uma palavra fica no teu coração. Em nome de Jesus. Toda cadeia é quebrada. Em nome de Jesus. Nós declaramos todas as cadeias quebradas. Em nome de Jesus. O Espírito Santo quebra.
Tira toda preocupação. Tira toda ansiedade. Tudo aquilo que tem atrapalhado ela. Satanás que tem colocado seta no pensamento dela. Mas nós declaramos que todas essas setas são jogadas por terra agora. Toda ansiedade vai cair por terra. Todo ataque emocional vai cair por terra. Ela vai dormir tranquila. Vai nos profetizar. Mais de Deus. Mais de Espírito Santo. Mais de Espírito Santo. Mais. Todo mundo cheio. Faz queimar. Faz queimar. Nós quebramos no mundo espiritual todo pensamento de desistência, todo pensamento de morte, todo pensamento. Satanás, você não tem mais autoridade sobre a vida dele. Ele é de Jesus. Nós declaramos a casa limpa, cheia, alabaia cheia. Envia teus anjos lá, Espírito Santo. Olha aí, quebra, Satanás, você é derrotado. Nós te expulsamos agora em nome de Jesus. Toda opressão vai sair dela agora. Todo o peso que ela sentiu espiritual nas costas, ela vai retirado agora em nome